Bem-vindos. Nosso objetivo hoje é falar sobre os elementos da narrativa. Então, nós temos aqui o nosso cronograma. Falaremos hoje sobre cena, falaremos sobre enredo e os elementos do enredo, cenário, personagens, ponto de vista, caracterização e diálogo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre cena. Cena, o conceito básico sobre cena é o seguinte: a característica mais importante da narrativa é a cena. A ação da história é dividida em uma sequência de cenas. O autor usa esse recurso para falar o que aconteceu em um determinado local. Então, a cena vai ser o recurso utilizado pelo autor para descrever um determinado evento, algo que aconteceu em um determinado lugar. Serve para chamar a atenção para as ações e palavras que ele quer que analisemos. Então, a cena é basicamente o local ou o recurso utilizado pelo autor para agrupar as informações que ele quer transmitir. Você geralmente vai perceber essa cena identificando o assunto que acontece naquela determinada cena. Nós temos vários recursos que são utilizados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, no texto narrativo, para sinalizar essa mudança de cena. É importante que você tente sempre, quando estiver lendo um texto narrativo, um dos evangelhos, um texto do Antigo Testamento, que você consiga perceber onde começa e onde termina cada cena. A formatação, a organização das nossas Bíblias já facilitam bastante isso. Diferentemente, por exemplo, de um texto discursivo ou uma carta do Novo Testamento, como, por exemplo, uma carta do Novo Testamento, identificar essas unidades literárias, ou seja, onde começa e onde termina o texto bíblico, nem sempre é muito fácil. Mas quando nós estamos trabalhando uma narrativa, seja do Antigo ou do Novo Testamento, nos Evangelhos, ou, por exemplo, no livro de Êxodo ou de Gênesis, a identificação desse contexto literário, de onde começa e onde termina essa narrativa, onde começa e onde termina essa cena, fica mais fácil, porque o autor utiliza alguns recursos no texto narrativo para sinalizar essa mudança de cena. Então, nós vamos citar aqui algumas possibilidades. Lembrando que são muitas as possibilidades. O autor pode fazer uso, por exemplo, do recurso sinalizando o tempo ou a mudança do tempo para indicar o início de uma cena ou a mudança, a transição de uma cena para outra. Isso fica evidente aqui no texto de Samuel, 1 Samuel, no 3º capítulo. O texto diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A palavra-chave aqui é a palavra naqueles dias, uma expressão que sinaliza, que situa o acontecimento no tempo. Ele não apresenta de forma muito específica uma data, mas ele vincula aqui a pessoa de Samuel com a pessoa de Eli, em um determinado tempo, usando essa expressão naqueles dias. O verso de número 2 apresenta já uma mudança. E aí nós temos uma expressão, um marcador de tempo, da seguinte forma: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Perceba que no versículo 2, a expressão-chave, então, é a expressão certo dia. Aqui nós já podemos observar uma característica dessa mudança de cena. No primeiro versículo, a informação dada aqui é bem breve.
O narrador apresenta de forma sucinta algumas informações, mas já a partir do versículo 12 nós temos um marcador de tempo que sinaliza essa mudança. Então, nós não temos um padrão. A cena ela pode conter poucos versículos, um, dois, três ou mais, ou pode, como nós percebemos aqui a partir do versículo 2, ser composta por 12, por 13, por 14 versículos. Então, não há um padrão do conteúdo ou do volume de conteúdo que é colocado em cada cena. Mas o importante é perceber que sempre o autor vai sinalizar essa mudança de cena. Então, a expressão certo dia já estabelece o início de uma nova cena, e se a gente continuasse a leitura, nós iríamos perceber que o autor vai dando outros indícios de que houve uma mudança do que foi tratado no capítulo, no versículo 1, do que está sendo agora tratado a partir do versículo 2. Esse certo dia é marcado pelo fato de que, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, ou seja, aponta já para um momento específico. Até esse momento aqui, poderíamos pensar, por exemplo, não ficaria certo o período do dia. Ele está deitado, mas havia o costume do sacerdote se deitar somente à noite ou à tarde. Mas com a leitura, isso tudo vai ficando bem mais claro. Tendo se deitado também Samuel, no tempo em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então, é uma referência ao período da noite, o encerramento dos trabalhos dentro do templo. É o momento em que o autor nos dá várias informações, ou algumas informações que vão nos ajudar a perceber essa mudança do que foi apresentado no primeiro momento, na primeira cena, e sinalizando agora que uma nova cena começa. Então, nós temos aqui um marcador de dia, de tempo, com algumas outras informações. Isso vai sempre acontecer. Geralmente, tempo, geralmente local, mudança de tempo, mudança de local, sinalizam uma mudança de cena. Mas nós precisamos sempre estar atento para os outros recursos que o autor utiliza para identificarmos e, assim, então, percebermos essa mudança. A partir do versículo de número 15, o texto diz da seguinte forma: ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. O versículo 15, ele traça aqui tem a ideia de dar uma ideia de continuidade ao que foi trabalhado a partir do versículo 2 até o versículo de número 14, mas ele já estabelece uma separação. Então, o verso diz que ele ficou deitado até pela manhã. Então, há uma sequência aqui desses fatos, onde primeiro o autor começa em um tempo distante, situando Samuel, a pessoa de Eli, naqueles dias, depois ele passa para certo dia, depois ele vincula a expressão até pela manhã, se referindo ao dia anterior. A próxima cena começa no verso de número 19. A tradução Almeida atualizada, que é a tradução que eu estou utilizando aqui, ela não usa esse conectivo, esse e aqui no início. A tradução começa já no verso 19, dizendo: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Esse exímio, que não é colocado na Almeida atualizada, ele tem um sentido, ele é um recurso utilizado com bastante frequência nas narrativas do Antigo Testamento, que em hebraico é um caractere do hebraico chamado de vav. Então, eu vou ampliar aqui para que você tenha uma compreensão básica de qual o recurso que o autor utiliza e como esse recurso contribui para o sentido que ele vem desenvolvendo ao longo do texto. Então, aqui nós temos o caractere, você consegue visualizar, é um vav, é bastante utilizado
como um conectivo para juntar ou para conectar uma cena ou uma sentença a outra, mas ele tem não só esse sentido de conectivo ou de uma expressão de aditivo, mas ele tem também um sentido de sequência. Então, ele pode ser traduzido como então, apresentando uma sequência de fatos, contribuindo para que o leitor entenda que o que está sendo apresentado é uma sequência de fatos. Então, levando em consideração isso, e mesmo que a gente não tenha essa compreensão ou que você não tivesse acesso ao hebraico para verificar esse termo que não apareceu na tradução, na atualizada, na Almeida atualizada, mas você pode perceber que, pela leitura em si da quarta cena, a partir do versículo de número 19, que nós temos já um momento diferente dentro desse enredo. Então, a cena, ela vai ficar clara o momento onde ela precisa, nessa leitura, você precisa identificar de forma clara onde começa e onde termina cada cena. A ideia básica de se interpretar a cena é cada cena, apesar de que fazem parte, essas 4 cenas fazem parte de um único enredo, que começa a partir do versículo 1, onde cada cena está diretamente contribuindo para o sentido da outra, mas cada cena possui um assunto principal, possui uma ideia principal. Então, nesse processo de leitura e de interpretação, o nosso trabalho vai ser entender qual é o objetivo e o que é apresentado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, e como essas verdades contribuem para a formação do enredo. Mas o ponto central aqui é esse: você precisa identificar quais são os recursos utilizados pelo autor para sinalizar essa mudança de cena. Vamos seguir aqui para um outro exemplo. É o texto de 1 Reis, capítulo 17. O texto diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A palavra-chave aqui, a sentença frase, está no versículo de número 1, quando o narrador diz: disse a Acabe. O profeta aqui, Elias, está diante de Acabe, o texto vai ressaltar isso. Nesse primeiro momento, no verso número 1, só temos essa informação. Até esse momento, não fica muito claro qual é o ambiente, qual é o local. Isso é muito comum nesse processo de interpretação, quando você tem várias cenas que você está analisando, quando você está analisando várias cenas. Então, nesse primeiro momento, você identificou o local, e aí você, então, parte para a segunda cena, para tentar entender qual é o recurso que o autor utiliza para delimitar essa nova cena, e aí depois, se você tiver uma informação clara, nas próximas cenas, você pode voltar para a primeira, para julgar, analisar melhor a primeira cena. Então, vamos seguir aqui fazendo a leitura da segunda cena. Veio a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e tirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. O que se repete aqui, nessa próxima cena, é a informação do local para onde o profeta deveria ir. E aí, então, o texto faz a repetição aqui do mesmo local. Nessa segunda cena, o local utilizado já serve para que o leitor compreenda que houve uma mudança a partir do versículo de número 2. O ponto básico é esse: houve uma mudança de local, muito provavelmente também houve uma mudança de cena. O versículo de número 8
começa da seguinte forma: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Aqui o texto começa a se movimentar e nós percebemos que o profeta é ordenado agora a ir para um outro lugar. E chegando nesse lugar, é sempre importante a gente ter ou grafar, destacar as informações que são dadas desse local. Então, Sarepta, ele diz que isso pertence, que esse local pertence a Sidom. E aí, então, de forma mais específica, ele situa o profeta à porta da cidade, momento em que ele tem um contato com a viúva. Então, percebe-se aqui, a partir do versículo de número 8, que houve uma mudança clara de local. Houve uma mudança de local, naturalmente, uma mudança também de cena. A implicação básica disso é que um novo assunto está sendo desenvolvido, só reforçando o que já mencionei. Tudo isso está acontecendo dentro de um enredo. Então, eu não posso interpretar a terceira cena ou a segunda cena a parte da primeira e da quarta. Elas precisam uma cena contribui para o entendimento da outra. Então, elas precisam ser interpretadas dentro de um enredo, ou melhor, dentro do mesmo enredo. O verso de número 17 começa aqui a introduzir uma outra mudança. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com que me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Perceba aqui, a partir desse versículo de número 17, que ele apresenta já um outro cenário. No verso 17, ele vai falar depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. O ambiente agora já é um ambiente mais particular. E aí, a descrição do ambiente continua de forma mais específica em um determinado momento da narrativa, apresentando um outro ambiente da casa para onde o profeta o levou e assim orou por sua vida. Mas o ponto central aqui é esse: você precisa identificar quais são os recursos que o autor está utilizando para a demarcação dessa cena. Se houve uma mudança de cena, naturalmente o assunto está mudando. E aí o raciocínio básico é: você precisa se perguntar qual é o ensino principal de cada cena e como cada cena contribui para o desenvolvimento do enredo que está sendo apresentado. Nós compartilhamos aqui, então, só voltando à nossa primeira imagem, nós falamos agora sobre cena. E perceba que nesses exemplos que nós acabamos de mencionar, nós apresentamos somente dois recursos. O primeiro, o uso de algum marcador de tempo que vai sinalizar essa mudança, e um outro recurso, a questão da mudança de local, que sinaliza também a mudança de cena. Porém, nós temos inúmeros recursos que são usados no texto narrativo para sinalizar essa mudança, de quando começa uma cena e quando ela termina. É importante que você, então, esteja atento e consiga, por meio da leitura, identificar qual é o recurso que o autor está utilizando para sinalizar
essa mudança de cena. Dentro do entendimento da composição do texto narrativo, tem o que nós chamamos de enredo. Então, tem um autor que fala sobre o enredo da seguinte forma: se os personagens são a alma da narrativa, o enredo é o corpo. Então, essa ilustração ou essa definição nos ajuda a entender um pouco melhor o que é que significa esse enredo. Então, a ideia de enredo é essa estrutura que dá sentido às partes, é a estrutura que faz com que cada parte exerça a sua função, não de forma separada, não de forma independente, mas contribuindo para a construção de algo maior. Então, o enredo é a sucessão de eventos, usualmente motivado pelo conflito. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre conflito, o qual gera o suspense e conduz à conclusão. O enredo é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Então, o enredo é que vai dar esse sentido de coerência e coesão ao que está acontecendo. É o que vai unir as partes, apresentando ao leitor algo que tenha realmente sentido. Daqui a pouquinho a gente vai compreender um pouco dos elementos que compõem o enredo. Mas perceba aqui em Gênesis, capítulo 12, do capítulo 12 até o capítulo de número 25, como que a compreensão do enredo é indispensável nesse processo de interpretação. Nós temos no livro de Gênesis, isso acontece também em outros lugares, mas nós temos aqui, nesse caso específico, no capítulo 12, um momento que é importante na primeira cena. Então, aqui uma forma de organização das narrativas do Antigo Testamento, principalmente quando você estiver analisando um bloco muito extenso, como é esse caso aqui, do capítulo 12 ao capítulo 25, uma forma de analisar ou de organizar o texto seria organizar por meio de ato e de cena. Então, um ato seria uma somatória de várias cenas. Ali nesse ato nós temos um assunto predominante, um tema predominante, e em cada cena contribui para a formação desse ato. Na primeira cena, que começa no versículo de número 1 até o versículo de número 9, nós temos o chamado de Abraão e a migração de Abraão para a terra prometida. Então, tudo que vai se desenrolar depois do capítulo 12, depois do versículo 9, depois que Abraão recebe de Deus a promessa em que Deus iria abençoá-lo, tudo isso vai se desenrolar por meio de vários fatos, por meio de vários eventos ao longo de todo esse texto até o capítulo de número 25. Então, o pensamento básico é: essas várias cenas não podem ser interpretadas de forma isoladas. Elas precisam ser interpretadas dentro de um enredo, dentro de algo que tem início, meio e fim. Para que você entenda um pouquinho a estrutura, a organização das narrativas do Antigo Testamento, nós estamos falando nesse momento sobre enredo, voltando à definição que vimos agora há pouco, quando o autor compara um enredo ao corpo, nós temos aqui, então, uma imagem que nos ajuda a entender um pouquinho sobre isso. Então, o enredo é esse gráfico todo que é composto por várias partes. É como se fosse um corpo que é composto por vários membros. E aí, nessa estrutura de enredo, nós temos um enredo simples, que é um enredo que possui um único clímax, e temos um enredo composto, que é um enredo que possui mais de um clímax. Mas a estrutura e a organização do enredo, para que você entenda daqui a pouquinho os elementos que compõem o enredo e você consiga visualizar isso, são os seguintes. Então, o enredo geralmente começa com o que nós chamamos de cenário. Daqui a pouco a gente vai ver cada um desses elementos.
E aí nós temos, então, os incidentes preliminares, o incidente motivador. Esse incidente motivador, ele começa a contribuir para o avanço do que nós chamamos de conflito, e aí, então, esse conflito tende a levar ao clímax. A partir desse momento, a partir do clímax, os eventos ou o sentimento começa a decair. Essa tensão toda que foi construída, que foi levantada por meio do conflito, a partir do clímax começa, então, a decair. E aí nós temos um conflito original resolvido, nós chamamos isso, então, de resolução, e depois da resolução nós temos consequência e conclusão. É válido mencionar que nem toda narrativa nós encontraremos todos esses elementos. Em alguns momentos, por exemplo, nós não teremos na narrativa consequência, ou nós não teremos uma conclusão. Em algumas, nós não teremos também uma resolução daquele conflito. Mas o elemento central, então, do texto narrativo são conflito e clímax também. Nós veremos um outro tipo textual chamado de relato, e aí nós vamos perceber a diferença do relato para as narrativas, e o conflito, o clímax, são elementos que a narrativa tem e que não podem ser vistos em um relato. Para que você compreenda ou visualize uma proposta de enredo complexo, enredo composto, é basicamente a figura, ou melhor, uma narrativa em que você tem mais de um clímax. Então, a ideia central das narrativas, o que a gente chama de ICT, ela geralmente é colocada nessa parte mais elevada da narrativa. É por isso que é importante a gente identificar qual é o clímax, qual é a parte mais elevada da narrativa, porque geralmente a verdade central ela é apresentada no que nós chamamos de clímax, essa ICP, ela vem dessa parte mais elevada, e a parte do desfecho, da conclusão, as consequências finais, contribui para a compreensão dessa ideia central. Nós iremos falar mais sobre essa estrutura e como usar essa estrutura na interpretação de um texto narrativo. Mas, por enquanto, só para que você consiga se situar e consiga situar os elementos do enredo dentro dessa proposta de interpretação, nós apresentamos esses dois gráficos para que você tenha aqui uma noção básica do que a gente está falando. Então, o nosso objetivo é falar sobre os elementos do enredo. Dependendo do material que você utilize, você terá nomes diferentes para os mesmos elementos. Então, perceba aqui que o ponto principal é enredo, e nós temos, então, pelo menos 4 elementos que compõem esse enredo. Nós temos a apresentação, o primeiro, nós temos a parte da complicação. Então, essa complicação é algum incidente que acontece, e nós temos a parte do clímax, que seria o terceiro, e por fim nós temos o desfecho. Esses nomes nós iremos utilizar ao longo dos nossos encontros, alguns nomes, e você vai perceber que, mesmo sendo nomes diferentes, mas o sentido é o mesmo. Então, vamos falar sobre cada um desses elementos do enredo. A apresentação da narrativa nós vamos chamar aqui de situação inicial. Então, o que é essa apresentação? O que é essa situação inicial? Apresenta os personagens, informando seus nomes, traços, aparência física, estado de vida, relacionamentos. Também pode descrever o cenário. Ou seja, a situação inicial também pode conter o cenário. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a questão do cenário. Então, já na situação inicial, nós podemos ter
a informação do cenário, abordando aspectos geográficos, aspectos históricos. Nesse momento, o objetivo do narrador não é aprofundar nos detalhes, apenas apresentar informações introdutórias, genéricas e abstratas sobre a situação dos personagens principais. Então, a introdução, a situação inicial, ela vem geralmente no início da narrativa. E aí a gente precisa ficar atento, porque dependendo do objetivo do autor, ele vai selecionar as informações. Então, o ponto básico é, se o autor está focando na idade, no nome, na nacionalidade, em aspectos geográficos, históricos, é porque essas informações que ele está apresentando no início serão importantes para o desenrolar do enredo. Então, a gente precisa sempre ficar atento a essas informações, levando em consideração que ele selecionou as informações que iriam contribuir para o desenvolvimento do seu enredo. Para que você consiga visualizar um exemplo disso, nós temos aqui o texto de Gênesis, capítulo 38. O texto diz o seguinte: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita. Observe como o texto ele vai apresentando aqui informações que são extremamente importantes. Na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá, a filha de um cananeu chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai o chamou tornou a conceber e deu à luz um filho, este deu à mãe o nome de Onã, continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quesibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para ele, e o nome dela era Tamar. Todas as informações que são apresentadas aqui, já na situação inicial, você tem informações que são importantíssimas para o entendimento do enredo. Então, para entender o enredo, você vai precisar entender quem é Judá, o que foi que aconteceu com os seus irmãos, por que ele se apartou, qual foi o que aconteceu com a sua esposa, o texto vai destacar aqui. Ou seja, todas essas informações estão contribuindo, na verdade, para aquilo que vai acontecer a partir do versículo de número 6, quando Judá toma esposa para ele, e o nome dessa esposa era Tamar. O capítulo 38 não vai falar exatamente sobre Ira, sobre Sua, sobre mas vai focar principalmente na pessoa de Tamar. Mas o ponto básico aqui é esse. O autor selecionou algumas informações, selecionou alguns fatos referentes à vida de Tamar, para que esses fatos, para que ele fizesse uso desses fatos em algum momento da história, em algum momento da narrativa. Então, essa situação inicial, ela é importante porque ela já vai trazer ali alguns elementos que serão usados pelo autor em algum momento e serão necessários para a compreensão do texto bíblico. Além da situação inicial, o enredo é composto também pelo conflito. O conflito é um núcleo do enredo. Envolve os personagens em uma situação que será desenvolvida até chegar ao seu clímax. Assim que o conflito aparece, a tensão aumenta à medida que a história avança em direção à sua resolução. Então, só para que você se situe, vamos voltar aqui para a nossa imagem inicial, para que você entenda o que é que está acontecendo. Nós estamos falando sobre o enredo e falamos inicialmente sobre apresentação, o que nós chamamos de introdução ou apresentação, o que nós chamamos de situação inicial. Depois, nós agora passamos a falar sobre complicação. Esse nome complicação, ele ajuda no entendimento do conceito do que é que significa esse conflito. Então, conflito, complicação, um outro nome que é dado também,
ao conflito, à complicação, é o nome nó. Então, o que é o conflito? O que é uma complicação? O que é um nó no texto narrativo? É um evento que acontece que vai interromper o fluxo do argumento, o fluxo da narrativa. Nós teremos um conflito que vai desencadear, que vai ser o responsável pela evolução da tensão no texto narrativo. O que a gente precisa ficar atento, a gente vai observar isso aqui em um exemplo, é que geralmente esse conflito, nós temos mais de um conflito em um texto narrativo. Dependendo do texto narrativo, você vai ter um único conflito, esse único conflito já vai desencadear ou vai contribuir para o avanço da tensão e logo em seguida você vai encontrar o clímax. Em outro momento ou em outros textos, não vai ser tão simples assim. Você pode ter vários nós, várias complicações, vários conflitos, e todos esses conflitos irão, então, contribuir para o aumento da tensão. Mas o ponto central para você discernir se esse conflito já levou à conclusão é sempre você tentar ler o que acontece após aquele conflito. Se você ficar ainda com aquele sentimento de que a coisa ainda não está resolvida, ou que ainda algo está por vir, de que a tensão está aumentando, se você tiver essa sensação na leitura, muito provavelmente você ainda não chegou no clímax. Observe isso, como isso acontece no texto que a gente está analisando de Gênesis. E, a partir do versículo 7, dizer, porém, o filho primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. Já a partir do versículo de número 7, nós temos aqui uma informação que vai quebrar esse enredo, que vai apresentar uma complicação. Qual é a complicação que é apresentada já no início? É que ele era perverso, ao ponto do Senhor, do texto dizer que o Senhor o fez morrer. Então, disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Observe que, a partir do versículo de número 8, quando é apresentado a proposta aqui, então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato. Até esse momento aqui, a situação ela é apresentada. Mas a partir do versículo 9, uma outra complicação acontece. E aí o verso número 10 diz, isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Nós temos, então, uma complicação, nós temos, então, um conflito no versículo 7, depois já surge uma outra complicação, surge um outro conflito, a situação ainda não está resolvida. Estamos diante do segundo conflito, e esses conflitos, dentro do enredo do capítulo todo da história de Judá e Tamar, esses enredos estão contribuindo para o aumento da tensão. A partir do versículo, então, de número 7, ou melhor, versículo de número 11, nós temos o seguinte, então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Como é que eu vou saber se eu já cheguei ao clímax dessa narrativa? E aí a gente precisa sempre, a cada momento, se perguntar: essa tensão, ela continua crescendo? Esse sentimento de algo inacabado continua? Ou realmente a história chegou a um momento de tensão onde cada parte agora está fazendo sentido? Nós percebemos que no versículo 11, essas situações que aconteceram, elas estão contribuindo para o aumento da tensão, porque agora a dificuldade não é que o próximo irmão não queira cumprir o voto, é que ele não tem condições para isso. Então, a tensão ela está aumentando. A partir do versículo, então, de número 12, nós temos a seguinte situação. No decorrer do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá.
E consolado, Judá abriu aos tosquiadores de suas ovelhas em Tímina, e ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar: Eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela subiu, então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, se desfaçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Um versículo, essa informação que o narrador apresenta no verso número 14, essa explicação, essa nota explicativa, vai conectar essa próxima cena à cena anterior. E o conflito aqui, a tensão vai aumentar a partir desse momento. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: Bem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo e o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: Aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar lhe disseram: Aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: Que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achar. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. A declaração no verso número 24 é a declaração onde essas informações que foram apresentadas desde a primeira cena, no início, na parte da introdução, e que foram em que esse enredo foi quebrado por vários conflitos. Essa é a informação agora que conduz o leitor a uma tensão muito maior do que aquela inicial que é apresentada tanto na primeira quanto na segunda cena. Então, observe que esse enredo ele é construído de tal forma onde várias complicações estão acontecendo, mas cada complicação está contribuindo para o aumento da tensão. Então, a partir desse momento, a partir do versículo de número 24, nós teremos um outro elemento da narrativa. O conflito, essa complicação, vai servir, então, para que a tensão ela aumente e ela, então, o conflito tende a conduzir, por meio da tensão, ao que nós chamamos de clímax. Então, o clímax é o ponto mais tenso do conflito. A parte mais elevada do conflito é o que nós chamamos de clímax. Este é o momento em que o autor apresenta o seu objetivo. Nós devemos ficar atentos para identificar essa diferença entre complicação, tensão, conflito, porque é no conflito que o autor apresenta a sua ideia central. Aquilo que é apresentado na complicação vai servir para a compreensão da ideia central, mas não será em si a ideia central. Depois do clímax, o enredo desce rapidamente, lembrando daquela estrutura que nós apresentamos, e aí então nós temos o que nós chamamos de resolução do conflito original.
Vamos, então, observar qual é esse clímax da narrativa do capítulo 38 de Gênesis. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado? Reconheceu-os. Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. Então, agora sim, nós chegamos na parte mais elevada. Até esse determinado momento, diante da ordem que foi apresentada no verso anterior, ela precisaria ser sentenciada à morte. Então ficou aquele sentimento de o que vai acontecer? Será que isso vai se concretizar? Mas isso é uma injustiça. O próprio texto vai apresentando indícios a um ponto de vista do narrador que vai nos conduzindo a uma determinada conclusão. Mas a partir desse momento, do verso 25 e 26, nós chegamos então na parte mais elevada da história. A partir desse momento, essa tensão vai diminuir, a narrativa vai declinar e nós teremos outros elementos. Então, a partir do momento em que o autor alcança o clímax, nós temos o que nós chamamos de desfecho. Neste momento, a narrativa começa a declinar, agora pode-se ver a resolução do conflito. O desfecho é também chamado de conclusão. A conclusão geralmente resume o resultado da história ou o destino dos personagens principais. É sempre importante, no processo de interpretação, você, então, identificar onde é que está o clímax e o que vem após o clímax. Você tem um desfecho, você tem uma conclusão, você tem consequências daquele determinado evento. Quais são as informações que você tem após o clímax? E aí é sempre importante você reconhecer qual é a ideia central, a verdade principal apresentada no clímax, e entender como que as demais partes de desfecho, conclusão, consequências, como que isso coopera para o entendimento desse clímax. Geralmente, a verdade central está diretamente conectada com esses eventos ou com esses elementos finais do texto narrativo. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando ali, atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse: como rompeste saída? Eles chamaram de Pérez. Depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, eles chamaram de Zera. Então, perceba aqui que essa parte do 27 até o verso número 30 é o que nós chamamos, então, de desfecho. É a parte final do texto do enredo. Então, estamos falando sobre os elementos da narrativa, já falamos sobre cena e falamos sobre enredo. Ao falar sobre enredo, nós falamos sobre os 4 elementos de um enredo: situação inicial ou apresentação, conflito, também chamado de complicação ou nó, e clímax. E o quarto elemento, o desfecho. Então, nós temos aqui no mínimo 4 elementos que compõem isso que nós chamamos de enredo. Um outro elemento da narrativa, que nós vamos ver agora, é o que nós chamamos de cenário. Nós falamos isso no início, quando abordamos a questão do enredo, onde, na situação inicial, o autor já pode também compartilhar alguma informação sobre o cenário. Então, vamos para uma definição acerca do que é cenário. O cenário de uma narrativa é o local onde os personagens realizam as ações que compõem o enredo. O cenário desenvolve mais do que somente uma função dentro da narrativa, transmite a realidade da história, contribuindo para a história mais do que simplesmente como pano de fundo para a ação. Outra função do cenário é gerar a atmosfera de humor, estado de espírito de uma narrativa que contribui para o significado e estrutura dela. Então, o cenário ele não é simplesmente o pano de fundo, não é simplesmente o local,
mas a gente precisa começar por essa definição básica. Ou seja, para identificar o cenário, a gente precisa se perguntar onde, quando, onde isso está acontecendo, quando isso aconteceu. São perguntas essenciais para que você consiga, então, identificar no tempo, no espaço, esse evento que está sendo narrado. Então, o cenário ele vai trazer informações que são necessárias para o desenvolvimento da narrativa e vai contribuir, vai nos dar informações que irão transmitir o que o autor chama aqui de atmosfera de humor. Ou seja, o autor vai selecionar alguns fatos, algumas informações, para que ao longo da leitura ele consiga despertar no leitor algum sentimento. Isso é construído por meio do que nós chamamos de ponto de vista. O Ruth, capítulo 1, traz aqui um exemplo do que é o cenário. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, nós temos aqui, no capítulo 1, no versículo 1, já essa introdução, situação inicial, que também contempla a informação do cenário. Então, nós temos o tempo exato em que julgavam os juízes, e aí uma informação acontecendo. Qual é a situação? Houve fome. Então, nós já temos nesse início informações que foram selecionadas para situar a narrativa em um determinado momento. E aí a gente precisa, então, identificar essa parte inicial, esse cenário, e principalmente, dependendo da narrativa, a gente precisa fazer uma pesquisa ou ler outros livros bíblicos, outros versículos que falem acerca daquele mesmo período, ou daquele mesmo local, daquele mesmo tempo, para que a sua compreensão seja uma compreensão mais abrangente daquele local e daquele período. Um outro elemento das narrativas são os personagens. Os personagens são a resposta para quem? Enquanto no cenário a pergunta é quando, onde, nos personagens a pergunta básica agora é quem. Ou seja, a gente vai focar na pessoa, nos personagens que estão desenvolvendo aquela determinada ação. Eles executam a ação e levam a trama adiante. Normalmente, o significado transmitido no texto está vinculado ao comportamento de um ou mais personagens da história. Então, nós temos aqui o caso de Judá e Tamar, foi citado vários personagens, mas nós vamos ter sempre um personagem principal e um secundário. Vamos ter sempre um protagonista e um antagonista, e é importante a gente conseguir identificar o papel que cada personagem exerce, porque é através desses personagens é que toda essa trama vai ser desenvolvida. Ponto de vista é administrado pelo narrador. Nós temos vários tipos de narrador no texto narrativo, onde ele parte de uma perspectiva, ele parte de um olhar, de uma conclusão, onde ele vai transmitir isso por meio da narração e, naturalmente, vai conduzir o leitor também. Ele é quem conduz a narrativa, é através de sua voz que nós ouvimos sobre a ação e sobre as pessoas da narrativa. É um dispositivo usado pelo autor para moldar ou guiar a forma como o leitor responderá aos personagens ou aos eventos. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa é uma interferência ou uma explicação, um ponto de vista do personagem. Então, ou melhor, um ponto de vista do narrador. O ponto de vista do narrador é sempre um ponto de vista muito importante se levar em consideração. Então, o narrador ele tem uma compreensão que vai muito mais além do que a compreensão dos personagens. Então, a fala, o posicionamento do narrador sempre tem mais peso do que
o posicionamento de um determinado personagem no texto narrativo. Por quê? Porque o narrador ele tem essa compreensão mais abrangente, ele conhece toda a história, ele está falando dentro de uma perspectiva, ele tem um objetivo em mente e, por meio desse ponto de vista, ele vai conduzir o leitor. Um elemento das narrativas do Antigo Testamento é que nós chamamos de caracterização. Então, um ponto importante para você observar na caracterização é que as narrativas do Antigo Testamento, assim também como do Novo Testamento, dos Evangelhos, a caracterização, que é um recurso bastante utilizado nos nossos dias para chamar a atenção do leitor, quando o leitor, por exemplo, quando o autor, por exemplo, fala sobre aspectos físicos, aspectos sentimentais, aspectos psicológicos, esse recurso ele não é muito utilizado no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. Ou seja, o narrador não tem a intenção, o autor não tem a intenção de usar a caracterização em si como recurso para chamar a nossa atenção. Não é comum nas narrativas essa ênfase na aparência. Então, você não vai ter um padrão, um estereótipo sendo apresentado, sendo criado pelo narrador, como nós temos nos nossos dias. Então, quando você perceber na leitura, na narrativa, o autor se preocupando em descrever, em dar informações físicas, psicológicas, sentimentais, quando o narrador usa mais de uma palavra, duas, três, para se referir a uma determinada parte, ou do corpo, ou da atitude, descrevendo alguma ação, isso precisa chamar a nossa atenção. Porque, de forma geral, as narrativas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, elas apresentam, elas têm esse caráter de usar o mínimo de palavras necessárias, possíveis para transmitir uma determinada realidade. Portanto, a caracterização ela é um recurso utilizado, nesse caso no Antigo Testamento, para conduzir o leitor à ideia central ou a uma verdade principal que o texto deseja transmitir. Perceba aqui um exemplo em Gênesis 27 e um também em Gênesis 29. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha, mas moça Raquel. Observe como essa caracterização ela aparece no texto bíblico. No primeiro caso, nós temos aqui Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, então o autor aqui apresenta uma informação sobre o cabelo, então ele é um homem cabeludo, e a diferença aqui, a próxima informação é que ele é um homem liso. Então, essa caracterização de um aspecto externo vai contribuir de forma significativa para um momento do enredo, quando ali a mãe e o irmão tentam enganar o pai. Então, esse é o ponto básico. A gente precisa ficar atento à caracterização, mesmo que no início do texto o autor não use aquela informação, mas depois, em algum momento, aquela caracterização, aquela informação que foi repassada, vai servir para o entendimento do enredo. No caso de Gênesis 29, o mesmo acontece, é dito que Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte, ou seja, o amor que é apresentado aqui no verso número 18, de Raquel, da preferência que é apresentado aqui de Jacó por Raquel, é baseado, então, no fato dela ser formosa. Ou seja, o autor destaca o fato de que Raquel era formosa e, por isso, então, essa caracterização vai ajudar na decisão que Jacó teve de amar mais uma do que a outra. Isso acontece em vários níveis. Por exemplo, 2 Samuel, capítulo 11, nós temos aqui
um outro evento acontecendo. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Então, a palavra formosa aqui vai destacar justamente como se fosse uma justificativa para que o narrador está apresentando do que levou Davi a cometer o pecado de adultério. Então, ele foca na questão da aparência, na questão da formosura, e isso vai contribuir para o entendimento das motivações de Davi diante do seu próprio pecado. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Novamente, o mesmo recurso aqui é utilizado. A questão da formosura da irmã, o que isso vai servir de justificativa também para o pecado cometido pelo seu irmão. Segundo Samuel, capítulo 13, trazia ela uma túnica talá de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Filha do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica talá de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi e clamando. Então, novamente aqui, nós temos várias palavras que vão descrever o evento. Trazia ela túnica talá de mangas compridas, e aí ele vai trazer uma justificativa por que dessa veste, e essas informações aqui serão extremamente importantes para o que vai acontecer, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Ou seja, a quem o irmão está possuindo é de fato uma donzela que se veste, que é vista por todas pela sua caracterização. Então, esse é o ponto central. A caracterização ela é usada como um recurso que serve justamente para chamar a atenção do leitor para algo que é importante, que vai ser em algum momento utilizado pelo narrador.